Pronto, iniciando a gravação do módulo avançado, aula 7 do nosso módulo. E a gente começa gravando a aula, porque aqui o que eu vou fazer é apenas comentar o que houve de alteração significativa, uma alteração importante, na legislação previdenciária no último mês. Né? Nós estamos em janeiro de 2024, então vamos pegar dezembro e início de janeiro aí, para a gente comentar alguns aspectos, certo? E aí depois, a segunda parte da aula, a gente vai analisar. Eu trouxe dois casos bastante interessantes aqui. Um caso de revisão do IRSM, uma revisão que foi muito badalada há um tempo atrás, tal, e muita gente perdeu a oportunidade de fazer essa revisão. Não digo muita gente, mas uma quantidade razoável de pessoas perdeu a oportunidade de fazer essa revisão, e agora, por conta do trânsito em julgado de uma ação civil pública, essas pessoas têm a oportunidade de ingressar com cumprimento de sentença. Então, eu tive um caso desse, eu vou apresentar esse caso aqui. E o segundo caso é um caso que envolve dois outros tipos de revisionais. Né? Então, a gente vai tratar de revisão de benefício no dia de hoje. Esses dois casos envolvem a revisão do buraco negro, certo? É uma revisão importante, significativa, porque ela não é caduca. Ela pode ser ajuizada a qualquer momento. Né? E exige um pouco de atenção e um pouco de criatividade aí do advogado. E essa mesma ação do buraco negro envolve um outro tipo de revisão, um outro tema de revisão, que é a revisão do teto previdenciário, que é a aplicação da emenda constitucional número 20 de 98 e a aplicação da emenda constitucional número 41, que ampliaram o limite teto da Previdência Social, e a gente vai falar justamente sobre a repercussão dessa ampliação em determinados benefícios concedidos no período do buraco negro. Né? O que é o buraco negro, eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Joia? Então, primeira parte, novidades previdenciárias. Novidades previdenciárias. Eu fiz algumas anotações, eu vou colocar as anotações disponíveis aí na tela, para que vocês possam acompanhar e fazer as anotações que vocês julguem necessárias, certo? Deixa eu ver se eu consigo, se fica bom aqui. Acho que vai ficar pequenininho. Vou mudar essa janela para cá, que eu acho que fica melhor. Ok, acho que assim fica um pouquinho maior, né? Vou aumentar aqui também. Então, um zoom um pouquinho maior. Opa, foi demais. Vamos botar 150. Prontinho. Ficou melhor, agora mais visível. Bom, nesse período, ali finalzinho de dezembro, nós tivemos uma afetação de 3 temas de direito previdenciário pela Turma Nacional de Uniformização, certo? A Turma Nacional está sendo bem profícua, foi bem profícua na definição de temas no ano passado. Esse ano, muito provavelmente, nós teremos diversos temas para serem julgados. E o que eu falo de afetação desses temas é o seguinte: não foi julgado ainda, certo? Esses temas, nós não temos um posicionamento acerca deles. E eu acho importante a gente trazer a nossa discussão, a nossa realidade. Por quê? Porque se nós ainda não temos decisão a esse respeito, é porque essa matéria está sendo discutida cotidianamente. Então, o que é que a gente vai tentar observar? Nos nossos casos, na análise dos casos dos nossos clientes, se eventualmente eu não posso discutir uma dessas questões, certo? Se eu não posso me aproveitar de uma dessas questões. Por quê? Porque uma vez que o tema foi afetado lá em cima, eu posso ter uma vinculação aí da decisão de primeiro grau. Eu posso pedir para que o juiz de primeiro grau aguarde o julgamento do tema 348, 349, 350, para que se tenha uma definição. Então, evita eu entrar num processo
discutindo esses temas, discutindo essas questões, e de repente esse julgamento chega na turma recursal e é julgado contrariamente aos interesses do seu cliente, certo? Em contrariedade aos interesses do seu cliente. E aí a gente sabe que nem todo mundo consegue levar o recurso à turma nacional de uniformização. Nem todo mundo consegue entender que depois da decisão da turma recursal, ainda é possível levar isso para a turma nacional. E ao fazer isso, é importante que ele mencione que existe um tema de discussão àquele respeito. Imagine você deixar um processo transitar em julgado, porque não observou que existe um tema àquele respeito. Veja, os juizados especiais do Brasil todo, juizados especiais federais em especial, eles precisam ter o controle desses temas, certo? Eles precisam saber da existência desses temas. Só que a gente sabe que essa realidade não é assim. Vamos lá. Joia. Então, minha secretária aqui veio me dar a informação. Então, eles precisam ter esse controle, mas a gente sabe que a realidade do nosso país não permite que isso seja feito de maneira eficiente, até pela quantidade de temas que existem. Então, é importante que nós, advogados, conheçamos essas discussões e nas nossas petições nós alertemos, porque, no final de contas, o principal prejudicado somos nós mesmos, né? Então, nós alertemos o juiz, olha, doutor, eu estou com esse caso aqui, eu sei, por exemplo, que vai se discutir, tema 348, saber se o segurado especial tem direito à prorrogação do período de graça por desemprego involuntário. Então, eu tenho prova da condição de segurado especial que não é contemporânea, ela não é atual a prova. A gente sabe que, por lei, eu tenho que fazer a prova da condição de segurado especial contemporânea ao momento em que você vai fazer o pedido de aposentadoria por idade. O que é que questiona esse tema 348, né? O que é que a gente vai poder extrair desse tema 348 depois da decisão dele? Bom, o que é essa contemporaneidade? Eu posso, de repente, ter uma prova de um ano atrás, ele completou 65, eu tenho prova lá, 65 agora em 2024, eu tenho prova lá de 2023. Ou eu posso, inclusive, pegar uma prova de 2022, 2 anos, porque ele tem direito à extensão do período de graça se ele comprovar que está desempregado involuntariamente. Ok? Então, o tema 348 vai me permitir não trazer efetivamente a prova da condição de segurado especial contemporânea à data em que ele completou 65 anos. Porque se eu tenho direito ao período de graça, então eu posso fazer a prova de um ano antes, ou de 2 anos antes. Né? Então, isso tem algum efeito prático. Por que surgiu esse tema 348? De onde é que veio essa discussão do tema 348? Quem é mais antigo, é aluno mais antigo do curso, sabe que nós passamos por uma evolução dessa questão da prorrogação do período de graça. Como assim? O período de graça estendido no caso de desemprego involuntário, que é aquela possibilidade de você ter mais 12 meses sem contribuir e ainda assim permanecer na condição de segurado, ele, que está lá no artigo 15, né, da Lei 8213, ele só era aplicado para quem era segurado empregado. Então, segurado empregado que comprovasse o desemprego involuntário. Então, como é que você prova o desemprego involuntário? Através do recebimento do seguro-desemprego, através do termo de rescisão do contrato de trabalho, tem lá que a demissão foi sem justa causa, não foi a pedido, não foi uma aposentadoria, não foi... foi uma demissão sem justa causa. O segurado empregado tinha esse direito da extensão do período de graça por 12 meses. O próprio TNU, a própria Turma Nacional de Uniformização, consolidou o entendimento de que essa condição ela pode ser comprovada pelo contribuinte individual.
Então, o contribuinte individual que para a sua contribuição e teria naturalmente apenas 12 meses de período de graça, pode estender esse prazo para 24, não somente na hipótese de já ter 10 anos de contribuição, já ter 120 contribuições mensais, mas também se ele demonstrar que está desempregado involuntariamente, certo? E aí, como isso ocorreu para o contribuinte individual, aí as pessoas começaram a questionar a possibilidade dessa comprovação da condição de desemprego involuntário poder ser estendida aí para o segurado especial, certo? Então, o segurado especial pode, de repente, ter direito não apenas a 12 meses de período de graça, mas a 24 meses de período de graça. E numa eventual decisão judicial que diga que não existe contemporaneidade na prova, porque a última prova produzida é datada de 1 ano ou de 2 anos atrás, você tem condições, com base no tema 348, dizer, doutor, olha, peraí, não é bem assim. Por quê? Porque eu defendo que ele tem direito à extensão do período de graça, com base no artigo 5º, 15, parágrafo 2º da Lei 213, e essa matéria, inclusive, está sendo discutida lá na Turma Nacional de Uniformização. Então, se for esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou entrar com embargo de declaração, se isso foi depois da sentença, né? Eu vou entrar com embargo de declaração e dizer, olha, suspenda o processo. Aguarde a decisão lá da Turma Nacional, certo? Então, coloquei aí o número do processo, coloquei aí o tema 348, né? Pelo tema vocês podem fazer consulta tranquilamente para a gente acompanhar qual vai ser a decisão da Turma Nacional de Uniformização. Também nós tivemos a afetação do tema 349, no mesmo ato, certo? Quer saber se o recolhimento da contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria impede o reconhecimento da qualidade de segurado após o advento da emenda constitucional 103, né, que acrescentou o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal de 88, bem como em face das disposições do decreto 10.410. Então, nós temos aí uma discussão de que compete mesmo ao segurado ou empregado, porque, veja, a condição de segurado, a qualidade de segurado é mantida até a reforma da Previdência, até a emenda constitucional 103 de 2019, ao segurado ou empregado, ainda que a sua contribuição seja inferior ao mínimo, certo? Com relação ao segurado facultativo, com relação ao contribuinte individual, isso não acontece. Porque o segurado facultativo e o contribuinte individual são obrigados a complementar a sua contribuição, para manter a qualidade do segurado, para aquela contribuição ali permitir que ele mantenha a qualidade do segurado. Ele não pode ficar 2 anos, 3 anos contribuindo menor que o mínimo. Joia? Mas o segurado empregado, ele podia permanecer na qualidade de segurado, ainda que sua contribuição fosse inferior ao mínimo. Joia? Qual é o problema? Ah, professor, mas todo empregado não tem que receber pelo menos um salário mínimo? Não. Porque depois da reforma da Previdência, nós tivemos a regulamentação do trabalho intermitente. E, em razão disso, a contribuição pode sim ser inferior ao salário mínimo. Né? Você pode receber um valor inferior ao salário mínimo. Além disso, a rescisão do contrato de trabalho implica o pagamento de salários proporcionais. Então, se você sai a pedido, por exemplo, lá no último mês, e a gente já vê isso constantemente, né? A última data do vínculo é 5 de fevereiro de 2024. E aí, se essa contribuição pela reforma da Previdência, referente aos 5 dias de fevereiro, for menor do que a contribuição em cima de um salário mínimo, ele não pode contar o mês de fevereiro para fins de período de graça, né? Porque se eu puder contar fevereiro, eu vou dizer que eu só não contribuí em março, aí ganho um mês, pode fazer diferença para ele lá na frente, né? Em relação ao período de graça. Lembre que o período de graça é contado
a partir do mês seguinte à última contribuição do segurado da Previdência Social. Essa última contribuição aqui pela reforma da Previdência tem que ser de pelo menos um salário mínimo. Tá joia? Olha, peraí que teve gente aí que entrou. Só um minutinho. Permitir aqui. Dr. Wilson entrou. Bem-vindo, Dr. Wilson. Bom, vamos lá, então. Vamos continuar. Então, tema 348 e tema 349 foram afetados. Muita atenção para essa discussão, certo? Tema 350, terceiro tema afetado pela TNU. Saber se os segurados que percebiam auxílio acidente antes da vigência da Lei 13.846 de 2019 devem manter a qualidade de segurado por 12 meses a partir de 18 de junho de 2019, que é a data da entrada em vigor da Lei 13.846 de 2019. A gente sabe que o auxílio acidente, ele, a partir da Lei 13.846, não é mais utilizado para manter a qualidade de segurado, certo? Ele não pode ser utilizado mais para esse fim. Mas, a partir de quando efetivamente é que a gente permite que a pessoa mantenha a qualidade de segurado? A partir da sua última contribuição ou a partir do recebimento do auxílio acidente, do último auxílio acidente, a partir, portanto, de 18 de junho de 2019. Ou seja, o que é que vai valer? Vai valer a lei como critério de aplicação desses 12 meses. Então, eu conto 12 meses a partir de 18 de junho de 2019. Então, alguém que só recebe o auxílio acidente, certo? Ele não recebe auxílio doença, ele não está recebendo remuneração, nada. Ele só recebe o auxílio acidente. Ele deve ser considerado segurado da Previdência Social, mesmo sem contribuições, ou seja, ter o período de graça preservado, a partir de 12 meses, a partir de 18 de junho de 2019, ou em 18 de junho de 2019, ele já não é segurado da Previdência Social. Essa é a discussão, certo? Por quê? Porque como ele não vinha contribuindo, ele não tem aí o marco contributivo, levando em consideração que ele só recebe auxílio acidente, certo? Ele está 3 anos, 4 anos só recebendo auxílio acidente. A data em que ele vai poder manter a qualidade de segurado é 12 meses a partir de 18 de junho de 2019. Lembre que o critério de cálculo desses 12 meses é diferente, certo? Se for 18 de junho de 2019, eu vou fazer o quê? 18 de junho de 2020, julho de 2020, 15 de agosto de 2020, porque eu pulo 1 mês e 15 dias, porque aí é o prazo que se tem para o recolhimento da contribuição previdenciária. Nessa hipótese, contando a partir de 18 de junho de 2019, o segurado que apenas recebe auxílio acidente perderia essa condição apenas em 16 de agosto de 2020, se não tivesse, obviamente, contribuições realizadas nesse período, certo? Então, o tema 350 vai discutir isso. A tendência, inclusive o juiz que relatou desse caso, o Dr. Fábio, né? Dr. Fábio Cordeiro de Lima. A tendência é que conte os 12 meses a partir da Lei 13.846 de 2019. Certo? A tendência é essa. Ah, professor, mas qual é o efeito prático disso, uma vez que nós já estamos em 2024? O efeito prático é que você pode ter alguém que faleceu, por exemplo, só recebeu o auxílio acidente, e aí faleceu em 2020. Faleceu em janeiro de 2020. Se a regra a ser aplicada é que ela perde a qualidade de segurado exatamente na data da lei, em 18 de junho de 2019, a família não tem direito à pensão por morte. Já se essa pessoa faleceu dentro do período de graça, portanto, 12 meses a partir de junho, 18 de junho de 2019, a família tem direito à pensão por morte. Então, são casos pontuais, de fato, mas que podem vir a repercutir
na nossa prática do dia a dia, certo? Lembrando, eu falo pensão por morte, mas pode ser, por exemplo, que o cliente faleceu agora, em 2024. Recebia o auxílio acidente. Mas você consegue, através de laudo médico, laudo pericial, comprovar que dentro do período de 12 meses, a partir de 18 de junho de 2019, a doença dele, ou a incapacidade dele, que era parcial e permanente, passa a ser total e permanente. Então, na verdade, ele estava recebendo um benefício indevido. Benefício não indevido, mas inadequado para a situação dele. O benefício adequado seria a aposentadoria por incapacidade, certo? Então, essa pessoa que só veio a falecer em 2024 se beneficia dessa extensão da qualidade segurada de 18 de junho de 2019 para agosto de 2020, como eu expliquei aqui. Perfeito? Então, terceiro clima afetado. Alguém pediu para falar aí? Eu estou sem acesso. Diga aí, quem foi? Eu, professor Wilson. Diga aí, doutor Wilson. Como é que foi de férias? Tudo bem? Teoricamente eu estaria de férias ainda, né? Os clientes que não deixam. É verdade. Mas tá tudo bem, sim, o senhor. Tudo bem? De férias? Tudo bem, graças a Deus. Eu já voltei, mas tirei aí uns diazinhos de 24 de dezembro a 1º de janeiro para De descansar. lambuja, né? Tá certo. Ô, doutor, num caso, né? Assim, estou tentando visualizar essa questão aí num caso prático. Se a gente pensar assim, então, tem um empregado, né? Ele sofre o acidente. Certo. Aí ele se vale do auxílio acidente. Isso. Bom, se ele está se valendo do auxílio acidente, obviamente ele não está trabalhando. Isso. Não, peraí, ele pode trabalhar. O que ele não pode é o auxílio doença ou auxílio incapacidade temporária. O auxílio acidente é aquela parcela indenizatória correspondente a 50% da aposentadoria por invalidez. Tá Então ele bom. pode voltar a trabalhar, porque a incapacidade dele é parcial e permanente. Se é parcial, ele pode voltar a trabalhar. Ok? Mas Mas nessa situação que ele trabalha, ele contribui para a Previdência. Aí não vai ter relevância. sim. A relevância é se esse cara recebe apenas o auxílio acidente e não está trabalhando, não está contribuindo. Então, a minha dúvida é no seguinte sentido, que eu queria visualizar. Vamos supor que o acidente tenha sido meio feio, mesmo que ele não está podendo trabalhar De de jeito jeito nenhum. nenhum, né? Se ele tem esse vínculo empregatício e ele não quisesse entrar nessa discussão do período de graça, Sim. como que faz? Porque existe ainda o vínculo empregatício. Ele poderia contribuir alternativamente, de uma outra forma, sem ser através desse vínculo? Sem ser através desse vínculo? É porque, imagina, Pode. assim ele está totalmente incapaz. Ele não consegue sair de casa para trabalhar. Mas ele queria não entrar em discussão de período de graça. Né? Certo. Aí, o que acontece? Se ele ficar parado só recebendo auxílio, o empregador vai estar fazendo o recolhimento para ele? Não. Então, ele pode recolher de uma outra forma que não seja através, porque o Pode. contrato de trabalho não vai se extinguir, Pode contribuir como facultativo, mesmo ele tendo vínculo empregatício. mesmo ele tendo vínculo empregatício. Então, ele pode ter um vínculo, por exemplo, com a empresa, só que aí fica suspenso pela questão do acidente. Ele pode ir numa papelaria comprar uma GPS. Isso. Aí ele põe lá o quê? 19,29? Ele vai botar o código, aí é 20%, ele não tem o direito Ah, de não, colocar. o 19,29 é facultativo baixa renda, né? Então, não. Então, ele vai no facultativo normal, Facultativo recolhe normal. durante o período que ele está afastado pelo auxílio acidente, e depois, se ele retornar, aí ele para de pagar esse do carnê e volta a receber pelo vínculo. Seria isso? Isso. O interessante para ele não é a questão da qualidade de segurado que ele vai manter, porque ele teria, em tese, a manutenção da qualidade de segurado garantida pela manutenção do vínculo. O benefício que ele tem para receber não seria o auxílio acidente, seria o auxílio doença ou a aposentadoria por incapacidade, certo? No caso, auxílio doença. Então, assim, não seria o grande ponto da questão ele manter a qualidade de segurado, mas sim, por força, inclusive, da reforma,
ele querer pagar para cumprir a carência. Entendeu? Porque esse trabalho conta como ter conta do efeito de carência. Então, se ele, por exemplo, eu preciso de 15 anos para contribuir. Só que eu tive uma situação dessa, que eu tive que me afastar do trabalho, e eu tinha 13 anos de contribuição somente. Como eu vislumbro a hipótese de me aposentar por idade, mesmo eu afastado pelo INSS, recebendo auxílio-doença, eu vou querer contribuir. Porque eu não quero ficar fazendo perícia para sempre para o INSS. Então, eu contribuo esses 2 meses, esses 2 anos que estão faltando, para que eu tenha a minha carência garantida. Certo? Então, certo. Essa contribuição pode ser feita. Ele faz na forma de facultativo. Entendi. Tá certo. Beleza? Bom, vamos lá. Outras novidades. E essa novidade aqui, eu achei bem interessante. O Conselho Nacional de Justiça decidiu liminarmente, num processo movido pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB. Eu tenho até o número do processo aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se... O número do processo é esse aqui, ó. Que talvez vocês precisem usar. 831, isto 30.2023.2.00.0000. Certo? Isso CNJ. É um processo administrativo, certo? Em que o Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, solicitou que o CNJ disciplinasse a questão do levantamento do RPV precatório pelo advogado. Por quê? Porque os bancos estavam exigindo certidão da vara, certo? De que aquele advogado estava vinculado ao processo. E aí o que é que acontecia? Saiu o precatório, saiu o RPV, você tinha que ir, tem ainda, né? Alguns juízes fazem isso, tem que ir à vara, como se fosse um alvará, né? Você vai solicitar que a vara emita uma certidão em cima da sua procuração, atestando que o advogado tem poderes para fazer o levantamento do RPV ou precatório em nome do cliente. Certo? Então, você tem lá a procuração, sua procuração ad judício, que você juntou lá no início do processo. Você tem, segundo os bancos, alguns bancos exigem isso de maneira recorrente, você teria que ir lá à vara, solicitar a certidão, e essa certidão ser dada na procuração, dizendo que o advogado tem poderes para fazer o levantamento do RPV precatório em nome do cliente. Ok? O que a OAB disse? Disse que, olha, não justifica a necessidade de você ter que solicitar do juiz uma certidão de que existe essa procuração nos autos. Porque o PJE já tem uma certidão automática a esse respeito. Então, se você for imprimir a sua procuração, por exemplo, do sistema do PJE, você vai ver que lá na base, lá no final dessa cópia, tem lá um código de barras e o número do processo, dizendo que aquele documento ele saiu daquele processo, certo? Então, o que o CNJ disse? Disse o seguinte: essa certidão automática do PJE deve ser suficiente para comprovar a legalidade do procedimento do advogado efetuar o saque do RPV do precatório, certo? Isso pode facilitar a nossa vida. Por quê? Porque a gente não precisa ficar pedindo direto esse documento nas varas, a gente sabe que demora. Muitas das varas não trabalham mais com o atendimento presencial como trabalhava antes, né? Muita gente está de híbrido, está de home office. Aí você solicita num mês, só vai sair no próximo. E aí, nesse meio tempo, o cliente fica irritado porque não recebe o valor dele. Então, muitas vezes, os advogados têm principalmente ali, aqueles advogados que não têm uma equipe. Aqui no escritório a gente tem uma equipe que faz esse acompanhamento, mas o advogado é sozinho, né?
ele tem que ir para o banco com o cliente para poder efetuar o saque do RPV precatório e tal. Isso, às vezes, demanda muito tempo do advogado, quando ele pode simplesmente reunir aqueles clientes dele, ir ao banco uma vez só e fazer o levantamento de todos os precatórios ou RPVs e aí encaminhar para a conta do cliente. Eu sempre aconselho encaminhar para a conta do cliente, né? Não fazer o depósito em conta própria, porque pode gerar algum tipo de desconforto. Mas aí entra em contato com o cliente, saiu o seu RPV, eu vou fazer o levantamento, me diga aí o número de uma conta para que eu possa fazer isso. Aqui em Sergipe, nós temos um sistema de malote digital. Então, eu posso, através da OAB, eu encaminho a documentação do meu cliente, encaminho a conta corrente do meu cliente, encaminho todos os documentos necessários que o banco pede lá, para que a OAB providencie com o banco o levantamento desse RPV precatório e encaminhe para o meu cliente. Então, eu posso fazer isso através da OAB. Facilita muito também, né? Eu não sei qual é a realidade aí de outros estados. Mas o que é que facilitou, o que é que foi de interessante nessa liminar concedida pelo CNJ? A praticidade. Porque essa certidão ela é automática, não preciso mais solicitar lá no balcão da vara, certo? Quinta alteração aí da legislação. Diga aí, Wilson. Doutor, é o seguinte, sobre essa questão aí, eu queria colocar perguntar duas coisas. Sim. Então, hoje tem uma liminar que dispensa essa certidão que autoriza o advogado a pegar. Mas vou falar dos meus casos, né? O senhor falou da realidade de cada lugar. Já sai na sentença, né? Assim, a própria sentença do juiz está falando, libere-se ao advogado. Ainda no meu caso, sai até meu nome expresso. Mas isso é a realidade daí, Wilson. Não é em todo lugar, não. Não é em todo lugar, não. Aqui, quando homologou os cálculos e emitiu o RPV precatório. Você pode pedir o destaque dos seus honorários, mas não tem lá um alvará liberando, não. Entendeu? Porque aqui acontece duas situações. Quando eu peço o destaque, sai 2 RPVs já, né? Não sei se é assim. Sai o nome do cliente e sai um já no meu nome. Não, esse é do sucumbência, não é não? O destacado vai dentro do RPV do cliente. Não, realmente falando assim, olha, para o advogado, porque o juiz, ele manda que a gente junte o nosso contrato de honorários junto na ação. Sim, exato. Quando a gente entra com a ação, já manda... Aí, o que ele faz? Já saiu... Aí ele fala para a gente apresentar os cálculos, né? Se não for aquela execução inversa. Aí a gente coloca, e aí sai uma RPV para mim e sai uma RPV para o cliente. Então, o que acontece? Normalmente, eu vou junto com o cliente, lá no banco, sai o meu na minha conta, sai o dele na conta dele. E na própria sentença está escrito assim, libere-se ao advogado Wilson Ferraz a quantia de... Aí está lá, X. Né? Assim então, é ótimo. Já tem uma determinação judicial do valor, com base no contrato que eu juntei, com o destaque que eu pedi dos honorários, e ele já separa o que é meu e o que é do cliente. Então, quer dizer que aí é um pouco diferente. Aqui na quinta região funciona assim. Os honorários de sucumbência, sim, é um RPV diferente. Mas o contratual, que é o destacado, vai dentro do RPV do cliente. Então, assim, dentro do RPV dele, tem lá a informação de destaque dos honorários em nome do advogado. Se o cliente for lá sozinho no banco sacar o RPV, pega só o dele. Não, pega só o dele. Tá. Outro dia eu vou lá e levanto o meu, certo? Eu posso receber o meu. Porque o que acontece? Precatório, por exemplo. O valor do cliente é precatório, acima de 60 salários mínimos. O valor dos honorários contratuais menor que 60 salários mínimos. Então, seria através de RPV à parte? Não. Tem que ser pago junto. Precatório ainda não junto com precatório. Né? Tá certo. E aí, doutor, a segunda coisa que eu queria colocar é o seguinte.
Será que os bancos, com essa determinação, eles vão acatar a determinação? Sem precisar? Tem que acatar, porque aí é uma determinação do CNJ. É porque aqui aconteceu uma coisa, não é exatamente isso, mas eu quero trazer como analogia, que eu acho tão absurdo que até hoje eu estou, assim, indignado, né? Sim. Eu fui até o banco para fazer o levantamento, tinha essa determinação, libere-se ao advogado, Wilson e tal, tudo certinho, todo valor e tudo mais. O banco falou que para eu receber, eu tinha que fazer um dossiê, ou seja, eu tenho que juntar onde é meu escritório, comprovante de residência, comprovante... Eu falei, mas eu tenho que juntar um comprovante de residência meu para eu poder receber? Aí falou, precisa. E eles não me pagaram enquanto eu não fiz isso que eles chamam de dossiê, que é colocar meu nome, endereço do escritório, endereço residencial e comprovante de residência. Ave Maria. Isso é um absurdo. Eu falei, mas isso não existe isso em nenhum lugar, né? E é engraçado porque, assim, eu fiz isso uma vez. Aqui é Banco do Brasil, né? A agência que a gente está recebendo aqui. Aí, a hora que eu precisei fazer de novo, resgatar outro, eu tive que fazer isso de novo. Então, eu falei assim, gente, isso está fora da lei, né? Então, assim, não existe dispositivo legal que me obrigue a fazer isso. Aí a minha pergunta, mas eles bateram o pé. Se eu não aceitar fazer isso, eu tenho que ingressar judicialmente para receber o dinheiro que o juiz já determinou que seja pago para mim. Né? É um absurdo. Então, é lógico que eu não fiz, né? É mais fácil a gente ceder e juntar o comprovante de residência do que demandar judicialmente, né? Só que aí, o que demonstra isso? Que o banco não está nem ligando para dispositivo legal. Né? Nesse caso aí, que a gente está estudando, tendo essa liminar, será que eles vão acatar ou será que eles vão fazer da mesma forma? Eu acho que, em relação a isso, não. Porque ele só resolve o problema da necessidade de certidão da vara, certidão física. Não está tratando desse tema especificamente, entendeu? De outros documentos seriam necessários para fazer esse levantamento. Então, vai acabar que a exigência vai continuar existindo. No seu caso, a liminar, inclusive, não tem efeito nenhum, porque já vem, né, no RPV a determinação de liberação em seu nome. Aqui, para a gente, aqui foi muito interessante, porque não vem assim. Só o cliente pode sacar o dele. Para a gente sacar o do cliente, a gente tem que juntar essa certidão solicitada lá da vara. E aí agora a gente não precisa, porque emite direto lá do PJE. Doutor, e só para finalizar, em qual plataforma eu pesquiso esse número de processo? Esse número aí do CNJ? Entra na página do CNJ. Lá do CNJ direto? Tem o sistema processual dele. Doutora Érica. Professor, é só para falar que na Bahia também, antigamente, era assim. A gente tinha que enviar um e-mail para a secretaria da vara, esperar a ordem cronológica para mandar a certidão do cliente com o número de processo, autorizando a gente a ir ao banco. Hoje não, você entra no processo, emite a certidão de objeto de pé, paga a guia da União, que é R$ 18,57, vai no banco, entrega e vai embora. Depois o dinheiro já cai na conta. É só pegar uma autorização de crédito em conta, que eles já dão. A cópia você já fica até em casa, leva tudo preenchido. Os advogados é só entregar. Mas, Érica, eu acho que... Tanto Caixa como o Banco do Brasil. Não há necessidade nem mesmo da certidão de objeto de pé agora. Mas ela sai com tudo já. Ela sai com a procuração, sai com, pega o RG do cliente, tudo com QR Code. A gente geralmente prefere levar logo tudo para não ter que voltar, se eles pedirem. Aí leva tudo certinho e a nossa OAB, uma cópia. Não, de fato, a certidão de objeto de pé vai resolver isso. Agora, pela decisão do CNJ, é a certidão automática, aquela que sai no PJE no pezinho da página do documento. Já seria o suficiente, entendeu? Não sei não, que certidão é essa? No processo... dentro do documento. Basta você mandar imprimir o documento pelo sistema. Você vai ver que embaixo a petição de objeto de pé. Não é uma certidão, ela é automática, ela fica embaixo do documento. Porque eles demoram muito a mandar essa. Quando mandam essa, já tem mais de um mês que o processo está lá já para saque, RPV liberada. Pois é.
Aí eu prefiro gerar no É sistema. melhor gerar, sem sombra de dúvida. Mas todas pagam, não é isso? Aquela guia da União é obrigatório, né? Pagam direitinho. Ah, certo. Pronto. É para isso. Vamos lá. Quinta alteração, certo? Na legislação previdenciária. Essa portaria, que não é legislação previdenciária do Ministério da Saúde, mas acaba impactando. A portaria GM do Ministério da Saúde, número 1999/2023, ela atualizou as doenças relacionadas ao trabalho. A gente tem no decreto 3048 um anexo, né? Um anexo que traz, anexo 4 e a lista C, que traz as doenças relacionadas ao trabalho. E nesse documento, esse documento foi feito com base na portaria do Ministério da Saúde. E não havia atualização há 14 anos. Então, é uma atualização muito importante para ver lá as doenças que têm relação com o trabalho, certo? É uma lista muito grande. Obviamente, eu não vou trazer aqui todas as doenças, eu só chamo a atenção para essa portaria, para caso vocês tenham alguma ação requerendo um benefício por acidente do trabalho, é um benefício por incapacidade que você tem dúvida, poxa, isso foi gerado pelo trabalho ou não, vocês fundamentem, né, com base na portaria do Ministério da Saúde de 1999, que vai fazer essa relação. Mas, olha, essa doença específica é característica de uma doença ocupacional, uma doença que tem relação com o trabalho, porque o próprio Ministério da Saúde diz que ela pode ser ocasionada pelo trabalho, certo? Ah, só isso é suficiente? Não, certo? Só isso é suficiente para caracterizar a relação com o trabalho? Não, certo? Por quê? Porque muitas das doenças ali mencionadas podem ter outras causas, além do trabalho. O que o Ministério da Saúde faz é dizer, essas doenças podem ser provocadas pela exposição a tais agentes presentes no ambiente de trabalho, certo? Quando é que eu vou poder fazer essa ligação direta? Dizer, olha, o trabalho está diretamente relacionado à doença. Quando houver a informação no NTEP, certo? Nexo Técnico Epidemiológico. E como é que a gente faz essa análise através do Nexo Técnico Epidemiológico? A gente vai pegar a lista C do anexo 4 do decreto 3048 e vai ver lá duas informações. A informação do CID, então o CID da doença vai estar lá, o ACID, né, que é a Classificação Internacional de Doença, com o CNAE da empresa, que é o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, certo? Então, se houver nesse documento, e aí é decreto 3048, se houver relação direta entre o CID e o CNAE, aí sim você pode dizer que aquela doença está relacionada ao trabalho. O que a portaria faz não é isso. A portaria faz que aquelas doenças podem estar relacionadas ao trabalho quando o trabalho tem determinadas exposições a agentes agressivos. E aí você vai complementar de outras formas. Você vai dizer, olha, o sujeito apresenta uma doença decorrente da exposição à radiação ionizante. E ele não tem radiação ionizante no seu ambiente residencial, ele não tem no seu ambiente familiar, ele tem radiação ionizante no trabalho, porque ele trabalha lá como recepcionista de uma empresa lá, uma clínica de raio-x, de tomografia computadorizada, sei lá. E aí você vai dizer, poxa, ele só pode ter obtido essa doença através dessa radiação que ele teve ali no ambiente de trabalho. Ah, pode ter outras causas? Pode, mas é pouco provável. Né? É pouco provável que essa doença tenha surgido se não por essa radiação que ele está constantemente exposto. Ok? Então, é para poder auxiliar na argumentação, não necessariamente para tornar definitiva essa relação. Sexto ponto que eu ainda não testei, certo? É novidade, eu ainda não testei, mas eu acredito que vai funcionar, algo que me incomodava um pouco, que é o seguinte, nós temos uma nova plataforma
do Geride, né? A plataforma do INSS Digital, que é aquela plataforma que o advogado utiliza para fazer o procedimento administrativo previdenciário. Não era possível na nossa plataforma, hoje é chamada de plataforma de atendimento, né? A gente costumava chamar de Geride, INSS Digital, enfim. Então, nós, advogados, utilizamos essa plataforma agora, que é o PAT, Plataforma de Atendimento. Só que na hora de fazer preenchimento de autodeclaração rural e fazer o pedido de perícia médica e perícia assistencial, a gente não conseguia fazer pelo Geride, pelo INSS Digital. E aí o INSS regulamentou e há sim agora a possibilidade de fazer tudo isso através do INSS Digital. Como é que a gente fazia antes e como é que os estados, né, porque isso depende de um convênio feito com a OAB, os estados em que isso ainda não foi implantado, como é que se deve fazer se eu não encontrar isso na minha plataforma de atendimento? Eu vou ligar para 0800 135 0135, principalmente em relação ao pedido de perícia médica e assistencial. A autodeclaração você acabava fazendo no meu INSS do cliente, né? A autodeclaração digital, ou imprimia, né? Imprimia a autodeclaração e juntava nos documentos do seu requerimento de benefício rural. Mas agora, segundo informações do INSS, eu não testei ainda. Quando eu testar, eu vou, de repente, fazer um videozinho sobre isso. Essa autodeclaração pode ser preenchida dentro da plataforma de atendimento do advogado. Joia? Mas, principalmente para pedido de perícia médica assistencial, isso é maravilhoso. Porque, inclusive, perícia assistencial aqui no estado, a gente tem que ir na agência. Nem pelo 0800 a gente estava conseguindo fazer. A gente tinha que ir na agência. Aí a gente faz através da OAB, o atendimento específico do advogado e tal. Mas mesmo assim é um desconforto, né? Se puder fazer pelo sistema, melhor ainda. Sétima alteração na legislação é aquela alteração que a gente já esperava, né? Que é, por força da reforma da Previdência, vai passando os anos, algumas regras de transição da reforma vão mudando. Nós já encerramos a regra de transição da aposentadoria mínima, da aposentadoria por idade mínima das mulheres, né? Passa a ser 62 anos, desde 2023, não vai mudar mais. O que é que vai mudar, então, a partir de agora? Duas regras, a regra dos pontos e a regra da idade mínima progressiva. Tanto em uma quanto em outra, na regra dos pontos, na idade mínima progressiva, lembrando, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição, certo? Então, para a aplicação dessas regras dos pontos e da idade mínima progressiva, o tempo de contribuição mínimo é 35 homem, 30 mulher. A pontuação vai alcançar como? Ou com tempo de contribuição maior do que 35 ou maior do que 30, ou com idade para se alcançar essa pontuação. Em 2023, a pontuação exigida do homem era 100 pontos, da mulher 90 pontos. 2024, então, passa a ser 101 pontos para o homem, 91 pontos para as mulheres. E a idade mínima progressiva? Bom, o segurado tendo 35 anos homem, 30 mulher, a idade mínima dele, nessa regra da idade mínima progressiva, é, para o homem, 63,5, isso vai evoluir até 65 anos, certo? E a mulher, 58,5, essa idade vai evoluir ano a ano, 6 meses, né, a cada ano, até 62 anos de idade. Então, ainda é possível ao homem se aposentar com menos de 65 anos, pela regra da idade mínima progressiva, que ela é de 63 anos e 6 meses de idade. E para a mulher, antes dos 62, com 58 anos e 6 meses de idade. Isso é uma alteração que acontece todo ano por conta da reforma da Previdência. Oitava regra, oitava alteração na legislação previdenciária, é a portaria 1465 de 2023, certo?
Essa portaria altera uma outra portaria de 2021, que é essa aqui de baixo, a portaria pré-INSS 1380, de 16 de novembro de 2021, e ela tem sido objeto de muita crítica, certo? Muita crítica mesmo. Vai ser objeto aí de discussão judicial, nós vamos levar isso aí a últimas instâncias. Porque o que acontece? E eu cheguei a falar isso durante o curso. A legislação do BPC, benefício de prestação continuada, então atenção quem advoga com o BPC. Dizia o seguinte, acho que eu coloquei até aqui, artigo 20, parágrafo 14. Diz assim: o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência não será computado. Então, o parágrafo 14 do artigo 20 diz que, para efeito da renda per capita familiar, eu não utilize o benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo, prestação continuada já é de um salário mínimo, né? No valor de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 ou pessoa com deficiência. Então, eu não computo esse valor na renda familiar, certo? Não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família no cálculo da renda que se refere ao parágrafo 3º do artigo 20, certo? Desse artigo. E aí, o que isso permite? Permite que uma família, por exemplo, que tenha 2 idosos, 2 pessoas com deficiência, por exemplo, o benefício de um não impeça o recebimento do benefício de outro. Porque se ele não vai entrar no cálculo, o rendimento dessa família é 0. Joia? Família de 2 integrantes, a renda per capita é 0. Já que eu não uso a aposentadoria de um salário mínimo do idoso, ou da pessoa com deficiência, ou o BPC da pessoa com deficiência, certo? Ou do idoso. Já se eu tenho 3 pessoas nessa condição, veja, se eu tenho 3 pessoas nessa condição, o artigo 20 continua valendo. Continua valendo. Por quê? O benefício de prestação continuada concedido a um não vai ser computado, veja, ele diz, o benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário até o salário mínimo concedido a idoso acima de 65 ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência. Então, tem 3 pessoas com deficiência. Certo? Os 3 têm direito. Se a família só tem os 3 integrantes, os 3 têm direito. Tem 4 integrantes. É uma mãe com 3 filhos deficientes. Uma mãe com 3 filhos deficientes. A mãe trabalha, recebe um salário mínimo. O salário mínimo dela entra na conta. Mas são 4 integrantes. 1/4 salário mínimo por cabeça, todos os 3 têm direito. Certo? Essa é a interpretação que se dá ao artigo 20, parágrafo 14 da Lei Orgânica da Assistência Social. O que fez a portaria? A portaria diz o seguinte, de maneira um pouco confusa, viu? Porque ele confundiu as coisas. Ele diz o seguinte, artigo 3º, A. Em caso de acumulação de benefícios por um mesmo titular, para fins de aplicação do parágrafo 14 do artigo 20 da Lei 8.742, deverá ser desconsiderado no cálculo da renda familiar mensal per capita a renda proveniente de um único benefício de prestação continuada de natureza assistencial previdenciária, cujo valor não ultrapasse o salário mínimo. Em nenhum momento a lei falou de um único benefício. Quem fez isso foi a portaria. Ok? Segunda coisa confusa aqui, acumulação de benefícios por um mesmo titular? Não. O titular não vai receber dois benefícios de prestação continuada. Não é acumulação de benefício por um mesmo titular. É acumulação de benefício pela mesma família, pelo mesmo núcleo familiar. Certo? Então, existe um equívoco aqui no texto, né? E isso é ressaltado pelo fato de que
o parágrafo 1º diz, olha, a previsão do caput aplica-se aos casos de concessão de benefício de prestação continuada de natureza assistencial a outra pessoa idosa ou com deficiência do mesmo grupo familiar. Então, essas disposições aqui, certo? Eles vêm alterar substancialmente a análise dos BPCs e são aplicados apenas aos novos requerimentos e aqueles pendentes de análise na data da publicação. Ou seja, nós vamos ter dentro do INSS, famílias que recebem o benefício acumuladamente, de acordo com o número de pessoas com deficiência ou de acordo com o número de idosos, e vão ter outras famílias que não terão esse direito por força da aplicação da portaria, porque a interpretação da lei é diferente. E aí a portaria extrapolou, no meu entender, no entendimento de muita gente, muito previdenciarista, extrapolou os poderes regulamentares, certo? Que são típicos de uma portaria. Isso configura uma inconstitucionalidade, não é nem uma ilegalidade, certo? Isso é uma inconstitucionalidade que com certeza será enfrentada aí através de ações judiciais. Beleza? Bom, vamos para os casos. Nós não tivemos casos até agora. Eu vou encerrar a gravação aqui. Deixa eu botar aqui, gravação. Gravado, encerrar a gravação para a gente falar dos casos concretos.